Muito bem, estamos aqui do jornal e vamos fazer aqui uma entrevista, uma reportagem sobre a cultura árabe. Aqui, passa a palavra para o meu companheiro Segovinha. Vai, cara. Bem, hoje estamos aqui na presença de um astrônomo, um artista, um matemático, um historiador, um geógrafo, com diversos especialistas para responder as perguntas que a gente tem sobre a cultura árabe, ou seja, a cultura do Oriente Médio. Muito bem, e aí eu e o Segovinha, Lourenço Pancotti, estaremos aqui entrevistando esses especialistas. Bem, um dos aspectos mais importantes da cultura árabe foi, obviamente, a astronomia, desenvolvida por diversos estudiosos da época, durante principalmente o século X e o século XV. E para isso, a gente trouxe um especialista em astronomia, Gabriel Toledo Calçavara. Juntos a nós, companheiro. É um prazer. É um prazer. O senhor Lourenço estar presente aqui. Muito bem, senhor. Então, você que é um formado na área, estudou por muitos anos, só tem conhecimento para falar, explica para mim e para o Segovinha Lourenço Pancotti Fernandes sobre como se desenvolveu a astronomia árabe, por favor. A astronomia árabe se desenvolveu a partir do século IX ao século XII. Esse início foi dado a partir de que 3 centros de astronomia foram criados na área da Arábia, sendo um deles Bagdá, um centro muito conhecido por ter a Casa da Sabedoria, local onde os moradores da cidade iriam lá para terem mais conhecimento sobre tanto a astronomia da época, que era algo revolucionário, tanto quanto outros saberes. Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra, senhor. Ótimo. Bom, vamos continuar aqui a parte de astronomia. E além de Gabriel Calçavara, temos outro especialista no ramo astronomia, a Amanda. E ela vai continuar o assunto sobre a astronomia. Aqui, Segovinha. A Amanda Moreira, ela se especializou durante sua vida sobre alguns astrônomos do Oriente Médio. E, Amanda, você poderia citar algum desses astrônomos, por favor? Claro. Bom, um exemplo é o Ptolomeu, que teve grandes contribuições para a astronomia, principalmente com seu livro O Almagesta, que, apesar de ter tido várias de suas cópias queimadas na Era das Trevas, continua existindo por conta graças aos árabes, e teve grande importância no islamismo e em suas práticas e seus ritos. Posteriormente, o árabe Al-Sufi fez correções no catálogo proposto por Ptolomeu e descobriu a galáxia de Andrômeda. E Al-Tusi, outro astrônomo árabe, chegou a conclusões que serviram de base para os estudos de Nicolau Copérnico. Posso citar, então, a constelação de Órion como uma das descobertas árabes. Nessa constelação, há uma reta, conhecida como cinturão. Nesse cinturão, há 3 estrelas, sendo uma delas 3 Marias e a outra cinturão de Órion. A outra não identificada. Então, esses astros que você citou, eles podem ser encontrados no astrolábio, que é um instrumento grego que foi aperfeiçoado pelos árabes. Foi criado também pelos árabes o Observatório de Ulugh Beg, considerado o maior e mais preciso equipamento astronômico islâmico já construído. Podendo complementar novamente a sua fala, eu gostaria de complementar dizendo que isso é um dos fatores de diversos astros terem nomes árabes, porque foram eles mesmos quem descobriram, com o tal instrumento que você citou. Eles juntaram sua língua junto com a língua grega, formando certas palavras, que foram nomeadas como astros futuramente. Podemos citar como essas Adara, Almat, Alfard e Aldebaran. Bem, esse assunto de astronomia nos faz lembrar que na cultura árabe, ela foi utilizada também para contribuir com a arte da própria cultura. E para falar da arte, a gente também trouxe uma especialista, a Clara Vieira Rezende. E o Thales, ele preparou umas perguntas para ela. Bom, muito bem. Primeiramente, prazer, muito obrigado, prazer em conhecê-la. E bem,
como que se desenvolveu a arte árabe, como que ela afetou outros países, se desenvolveu, espalhou pelo mundo, como que ela é? Me explica aí, por favor. De uma forma breve, a arte árabe se desenvolveu entre a Idade Média e a Idade Moderna, especialmente em impérios como o Otomano, com tapeçarias e arabescos de apelo religioso. E na arquitetura a gente tem as mesquitas, com trechos do Alcorão em caligrafia árabe, e desenhos compostos por formas geométricas harmônicas, que são coisas muito valorizadas na cultura árabe. Com o tempo, essa cultura artística se espalhou mundialmente, provocando misturas de estilos perceptíveis até os dias de hoje. Bom, interessante, muito interessante. Bom, agora partindo para o próximo tópico de arte. Qual é a importância dos arabescos e das formas geométricas para a arte árabe? E quando a gente vai analisar uma obra árabe, a gente consegue ver que tem diversas formas geométricas, um quadrado, um retângulo, um círculo. Então, qual a importância, o que eles fazem, como que eles são na arte árabe? Poderia me explicar, por favor? Completando o que eu disse antes, os arabescos e as mandalas são a principal forma de expressão artística dos árabes. Eles valorizam muito o conceito de harmonia, que eles criam com uma combinação de formas e traços nos desenhos. Aqui eu criei uma mandala de autoria própria, utilizando várias formas geométricas como círculos e triângulos e cores como verde, amarelo e vermelho, que é aquela obra de arte ali. Bem, em detrimento dessa explicação que a Clara deu, a gente pode perceber que os árabes contribuíram realmente com a geometria atual e com a matemática também. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Lara Ribeiro, que foi especializada nisso durante toda a sua vida. Thales, você guardou algumas perguntas para ela, certo? Certo, Segovinha. Bom, vamos começar. Então, eu gostaria inicialmente de perguntar como que toda essa geometria, essa álgebra, toda essa matemática que os árabes desenvolveram contribuiu para o desenvolvimento da matemática como um todo, até matemática atual mesmo. Poderia me explicar? Obrigado. É claro. Então, como a Clara bem ressaltou, a arte árabe foi muito importante, né, com a sua geometria, mas também o escritor e estudioso Al-Khwarizmi se destacou muito com todos os seus estudos, seu livro Al-Jabr, que depois deu nome à álgebra. E toda essa geometria, ele foi um dos primeiros a falar sobre o assunto em um dos seus livros, em que um capítulo é quase totalmente dedicado à medição, por exemplo. O estudioso também desenvolveu várias formas de resolver 6 tipos de equação quadrada. Ele também deu ao Ocidente os números e o sistema decimal e fez diversos outros estudos que contribuíram para teoremas futuros e outras formas de arte e conclusões futuras. Pois é, como a gente pode ver aqui agora, é possível perceber que a matemática, a geometria, a álgebra, sempre foi muito importante na cultura árabe e influenciou bastante a cultura do Ocidente também, a cultura do Oriente. E isso nos traz aquele aspecto mais atual, né? E falando de autoridade, não podemos ficar sem falar da geografia. E para falar dela, a gente trouxe o especialista em geografia, Vitor Fernandes. O Thales, ele trouxe algumas perguntas para ele. Thales, por favor. Bom, muito bem. Bom, prazer em conhecer. Vitinho, ouvi falar muito bem de você, que o senhor é um exímio na arte de geografia, que edita muito bem, que é uma referência da sua área. Bom, vamos começar. Bom, eu gostaria de inicialmente perguntar sobre a OPEP. Eu ouvi falar da OPEP e gostaria de saber mais do que ela é, como que ela surge, em que contexto ela surge, porque eu não sei nada da OPEP. Explique-me, Vitinho. Muito bom dia a todos. Eu vim aqui responder as grandes perguntas do nosso entrevistador Taloso. Ele pergunta sobre a OPEP, como foi criada, por que foi criada. Bom, vamos responder, né? A criação da OPEP foi pela insatisfação da política das empresas petrolíferas. O motivo dela era para aumentar a influência e obter uma parte justa das receitas da indústria petrolífera global. Ou seja, podemos resumir tudo isso
dizendo que seu plano era diminuir o poder petrolífero das Sete Irmãs. Obrigado. Bom, agora eu tinha mais uma pergunta para o senhor, companheiro. Bom, eu já ouvi falar de um tal choque do petróleo. Já que você falou aí da OPEP, petróleo, qual seria a relação dessas empresas, das que você falou, Sete Irmãs, e da OPEP? Qual é a relação? Tem algo a ver? Não tem? Me explica aí, senhor. Ah, sim. Esses períodos que você disse são nomeados como o primeiro e o segundo choque. A OPEP desencadeou um papel crucial nesse período. Ela aumentou os preços e reduziu a produção de petróleo em resposta a eventos como a Guerra de Yom Kippur e a Revolução Iraniana, causando aumentos bruscos nos preços do petróleo e desencadeando crises energéticas e econômicas globais. Bom, muito bem, Vitinho. Bom, pelo que eu posso ver, você é realmente um especialista. Você realmente tem um ótimo domínio sobre o assunto. Agora, partindo para a minha última pergunta aqui, para finalizar mesmo. Então, me responda. Poderia me explicar melhor como é a cultura árabe, como é a etnologia dos povos árabes, como se caracteriza? Me explica aí, por favor, senhor. Quanto a isso, eu posso dizer que a população é formada majoritariamente dos praticantes do islamismo, mas a região ainda assim possui minorias importantes de judeus e cristãos. Em termos culturais, é muito forte a influência da religião na cultura local, já que o Oriente Médio é o berço das 3 religiões monoteístas do mundo. Bom, falemos agora de Matheus de Paula. Ele que é um historiador e vai nos falar tudo sobre a parte de história. Ele que deu aula e ensinou tudo o que Friedrich Hatzel sabia. Ele que ensinou Friedrich Hatzel sobre tudo. Ele que é um autor renomado de diversos livros como O Moedor de Pobres. 9 minutos para falar bem em público. O Protocolo Russo. E esse Bildschner Schwarzwald. Ele que vai nos explicar tudo da parte de história. Bom, vamos começar. Matheus Paulo, explique-me como se deu as semelhanças culturais entre Brasil e o Oriente Médio. Como que tudo isso começou, qual é a sua origem, e como que esses dois, né, o Brasil e o Oriente Médio começaram a ter relações, conversar entre si. Explica aí para meu amigo, por favor. Obrigado, valeu. No ponto diplomático, eu posso citar que as relações entre o Brasil e o mundo árabe não são recentes, sendo datadas do final do século XIX e início do XX. Teve também um grande fluxo, como citado anteriormente, um grande ciclo migratório de sírios e libaneses, buscando por melhores condições de vida. O Brasil iniciou as relações diplomáticas com o Iraque em 67, com o Egito em 24 e com a Arábia Saudita em 73. E tudo isso, mais somado à posição de neutralidade e boas relações com o Brasil, com esses países, serviu para aproximar a nossa nação do mundo árabe. Complementando o que foi citado acima, vale destacar também a crucial participação do Brasil na resolução das Nações Unidas, ONU, que criou os Estados da Palestina e de Israel. Nessa resolução, o então chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha, apoiou a criação de outros países. Já para o cenário atual, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se mantém neutro e provém ajuda humanitária no conflito Israel-Hamas. Agora. Eu posso citar no âmbito culinário, por exemplo, provavelmente você já comeu esfirra ou quibe. Você sabia que essas comidas são de origem árabe? Também posso falar sobre como a língua árabe impactou na nossa língua, o português do Brasil, com palavras como açúcar, álcool, azul, alface e almofada. Agora, passando para o âmbito demográfico, é notável a presença de vários descendentes de árabes vindos
da época otomana para cá, em especial sírios e libaneses. Moderna, especialmente em impérios e traços nos desenhos. E eu esqueci o resto, peraí. Olha que eu esqueci de triângulos e quadrados. Não, foi quadrados. De uma forma breve, a arte árabe se desenvolveu entre a Idade No âmbito não sei, mas a figura de Alex não aparece mais no vídeo, nunca mais. Tá vendo? Porra, tá bom. A arte árabe se desenvolveu entre... Eu posso comentar em classe, né? Posso continuar? De uma forma breve, a arte árabe se desenvolveu entre a Idade Média e a Idade Moderna, especialmente em impérios como o Otomano, com tapeçarias e arabescos com apelo religioso. Eu tô vendo a pergunta errada. Beleza, vai. I've drawn regret from the truth of 1,000 lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've done. Put to rest what you thought of me while I clean this slate with the hands of uncertainty.